Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, vamos hoje falar do Drummond. Perceba que aí é a aula 12 da obra 7. Problema nenhum se você está assistindo fora da ordem, aliás, é o ideal. Como eu falei lá no vídeo 0, que é o de orientações, a melhor coisa que você pode fazer é sair da zona de conforto, de estar analisando tudo dentro da linha do tempo e se deparar com as obras surgindo fora da ordem, assim como qualquer outro conteúdo de história, geografia, química, matemática. O interessante é você estudar fora de ordem, porque é assim que eles aparecem na prova, tá bom? Então nós vamos aí para o nosso lindão. Olha a foto que dá origem àquela estátua dele que tem em Copacabana. Vocês já foram? É uma tradição tirar a foto do lado do Drummond, o nosso maior poeta da segunda geração. Nós temos na segunda geração 3 obras upais de poesia. Tem o 15 da Raquel de Queiroz, que é prosa, mas poesia tem Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e Drummond. Drummond é o grande nome e nós vamos para o poema dele, Elegia, de 1938. O poema se chama Elegia, 1938, lançado no livro dele, Sentimento do Mundo. Antes de lermos, precisamos entender o que é elegia. A palavra elegia, ela tem uma carga simbólica, poética muito forte, porque ela é um tipo de composição poética que vem da antiguidade clássica e que está ligada a um canto de perda, a um canto fúnebre, a uma homenagem póstuma de dor, do luto. Tradicionalmente as elegias eram feitas a pessoas. Aqui o Drummond, ele vai fazer uma elegia a seu tempo. Então, para começarmos a leitura, a UNB está contando que você sabe disso, para que tenhamos em mente o que vem pela frente no poema. Então, esse canto fúnebre, ele não é um canto de perda, um canto fúnebre, ele é um diálogo com a antiguidade clássica. É interessante porque, em termos formais, olha o que a gente percebe antes de ler. Em termos formais, ele estabelece um diálogo com a primeira geração. Então, em termos formais, esse poema ele não está preso a um sistema de métricas, de rimas, não é? Ele não tem a rigidez parnasiana, que é a estética contra a qual Oswald de Andrade vai combater. Por outro lado, esse poema também não é radicalmente combativo aos elementos formais estéticos, como o Oswald de Andrade foi. O Oswald de Andrade, você lembra, ele vai romper com métrica, com rima, com estrofação, com pontuação, com maiúsculas. Ele vai procurar muitas vezes uma linguagem muito próxima da linguagem ali do coloquial, do popular. O nosso Drummond não, né? O Drummond ele mantém aí um tom formal. Veja que ele coloca as maiúsculas, ele coloca as pontuações, ele arrumou uma forma, né, interessante. Então são 5 quartetos, os versos longos, ainda que não haja métrica, mas os versos têm mais ou menos o mesmo tamanho, não é? Então tudo isso está ligado a uma tradição, mas sem a rigidez, repito, a UNB vai querer saber isso de você, sem a rigidez da tradição, né, sobretudo parnasiana. Posto isso, lembremos que o Drummond é segunda geração, né? E lembremos também que a segunda geração, como estamos aqui observando, ela não se opõe à primeira geração, né? A segunda geração, ela... Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor do... Ih, caramba, sumiu o negócio aqui. Eu só queria mudar a cor. Deixa eu colocar aqui de novo o nosso poema.
Vamos lá, olha aqui. Opa. O que eu fiz aqui? Vamos ver aqui, só que a gente quer voltar, né? Pronto. Então, deixa eu só colocar aqui a caneta laranja, né? Então, um aspecto interessante é que esse poema, que é um poema da segunda geração, ele não estabelece nenhuma oposição, nenhuma contraposição, nenhuma relação de ruptura com a primeira. Marcelo, então por que a segunda geração, se eles estão lá em consonância com a primeira geração? Porque aqui os poetas estão avançando e experimentando a partir dos princípios da primeira geração, né? E o poema é assim, ó: trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome, desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite sem neblina abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas do amor. De amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Então vejam que o tom do poema é um tom mais pesado, não é? Um tom que corresponde não só à história da elegia, como, olha aqui, ó, uma das grandes sacadas do Drummond, falar de seu tempo. Então, o Drummond estabelece um princípio referente aí ao seu tempo, que é um princípio ao longo do poema inteiro de pessimismo. Tá ruim aqui na minha caneta, mas para vocês está saindo aí de qualquer maneira, né? Esse é um ponto. O tom do poema inteiro é de desesperança, né? Não é um poema que apresenta saídas, que apresenta soluções para a sua época, não é? Um poema que é óbvio que a UNB está esperando que você domine o contexto histórico. Beleza? Qual é o contexto histórico aí? Período entre guerras, Estado Novo, Getúlio Vargas, os francos, os nazistas, os fascistas, possibilidade aí, antes da Segunda Guerra, né? Então possibilidade aí de um conflito muito pior do que o que houve na Primeira Guerra Mundial, né? Então isso dá o tom do poema. Agora a gente vai olhar estrofe a estrofe e refletir sobre como ele nos apresenta essa visão. Marcelo, se a UNB disser num item que o Drummond tradicionalmente é um poeta que apresenta uma visão desesperançosa, errado.
se a UNB disser que esse poema é um poema que traz uma visão de desesperança, certo, tá? Pelo contrário, né? Na matriz anterior, o poema ele abria uma possibilidade de esperança. Ele começava num tom desesperançoso e depois ele mudava. É um poema chamado A Noite Dissolve os Homens. Então, na primeira estrofe era a noite, na segunda era a aurora. Passado o tempo seria a transição da guerra para a paz. Aqui não. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco. A chave do poema está aqui, ó. A chave de interpretação do poema está aqui. Drummond conversa com um outro. Então, nessa conversa com um outro, Drummond traz o que é o chamado sentimento do mundo, que é o título, inclusive, do livro. Esse sentimento do mundo no sentido de não só vou falar do que eu sinto em relação ao mundo, então é o sentimento que eu tenho. Então eu, enquanto poeta, me posiciono de que maneira? Mas também é o olhar do poeta de escuta desse outro, que é o mundo. Então, o que o mundo está sentindo? Aqui estou eu, enquanto um poeta, para dar voz a esse outro. Então, óbvio que esse trabalhas é tu, né? Eu trabalho, tu trabalhas. Então, quem é esse tu? É o outro que o Drummond observa. Então, ele não está lá num trabalho subjetivo, pessoal, mergulhado nele mesmo. Ele está atento ao contexto social, observando o que a sociedade sente, pensa e pelo que ela passa. E ele entende aqui que esse outro trabalha sem alegria para um mundo caduco, então um mundo que já não faz mais sentido da maneira como ele está. O caduco aqui é no sentido não necessariamente de velho, mas de obsoleto, de uma coisa que já não corresponde mais ao real, ao válido, ao útil. Então, sabe, tudo que você está fazendo é em vão, porque esse trabalho e esse esforço que você faz não convertem-se para um mundo válido, do qual, né, seguiremos. Então, aqui, essa obra dialoga muito com o Kafka, A Próxima Aldeia. Lembra que a discussão lá no Kafka é do trabalho, de um homem impotente diante de tanto trabalho, e dialoga com a sociedade do cansaço. Então, esse poema era extremamente plausível de ser cobrado agora nas discussões de uma sociedade que está repensando seus valores de trabalho, né? Praticas laboriosamente os gestos universais, mas veja, ele está trazendo, vamos lá, ele está trazendo em essência uma crítica, vamos anotar aí, que cor que eu não coloquei, vou botar de vermelho. Ele está trazendo uma crítica, vou botar aqui, ó, a mecanização do trabalho. Então, já no final do século XIX e início do século XX, essas questões... Opa! Eu apertei aqui. Essas questões, elas são questões importantes. Então é óbvio que quando você lê no poema Grande Máquina, Ilha de Manhattan, você está vendo referências ao capitalismo, não é? E essa crítica, olha o título, Elegia, nos levam a um desencanto com a realidade, né? Então, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome, desejo sexual, ou seja, você está no automático, né? Trabalhando ali, mas sem ver
ou perceber sentido no que você faz. Beleza? Marcelo, a situação pode mudar? Pode melhorar? Olha o que ele fala na segunda estrofe. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas. Esse que te arrastas é maravilhoso. Então você não anda, né? Você se arrasta, né? Olha você aí. Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então você está ali preso, né? A uma mecânica de um trabalho que não faz muito sentido. Marcelo, mas ele está cheio de heróis, né? Ao redor dele. Beleza, ele se arrasta. E esses heróis preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio e a concepção. O problema é que, olha que metáfora sofisticada o Drummond constrói. À noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze. Por que os heróis abrem guarda-chuvas de bronze? Porque os heróis são estátuas. Percebem isso? Então, estátuas. Ficou parecendo que é um acento aqui. Status. O que significa que no tempo dele, ali no 1938, na sua contemporaneidade, no seu momento presente, ele pode contar com heróis para mudarem a situação? Não, os heróis são coisas do passado. São estátuas nas praças ou os... então das duas uma. Ou os heróis abrem os guarda-chuvas ou os heróis se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Então eles são parte da história, né? O tempo que o Drummond está nos mostrando aí é um tempo terrível, né? Muito ruim. O que faz com que o dia perca o sentido. Por isso que ele ama a noite, pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Isso aqui é muito triste, né? Você gosta da noite porque você vai dormir, vai sonhar, deixa de viver, deixa de estar aqui, né? Fazendo todas as coisas. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina. Então você acorda no dia seguinte e o que acontece? Lá está você, grande máquina. Então você é o que? Só uma engrenagem. Dormo, volto. Eu não vou viver uma coisa pessoal, não vou viver uma coisa individual, não vou viver um sonho na minha vida. Eu não vou ter sentido. O poema não é uma crítica a trabalhar. Não é isso. O poema é uma crítica ao trabalho da forma como ele se apresenta, que anula o sujeito. São os conceitos de coisificação, reificação, fetiche de mercadoria, né? Então não deixe de olhar esses conceitos da filosofia. A referência à grande máquina aqui é uma referência ao capitalismo. Beleza? E te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Então você é um nada, né? Você é um ser ali ínfimo, né? Esse verso é forte, né? Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. Caminhas entre mortos. Então não é porque você está ali, né, no meio de um monte de fantasmas ou no cemitério, não é isso. É porque esses mortos são as pessoas que já não vivem mais, né? Apenas existem, apenas são força de trabalho. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Olha o tempo que você perde hoje no celular. Te faz perder muitíssimo tempo de semear. E te torna cada vez mais cansado. Não é? Porque o celular ele vai te dando tanta bomba de dopamina que você acaba ficando dependente daquele momento que você está fugindo da realidade. A realidade que é essa daqui. Ó.
né? Quando ele fala a literatura estragou tuas melhores horas de amor, é como se ele dissesse assim, enquanto poeta eu não consegui melhorar, né, a minha vida, a minha situação, e perdendo muito tempo no telefone. Claro que aqui a gente está falando telefone em 1938, então tá lá ele no telefone, com fio e tal, né, analógico, aquele que gira o discador, vai ver, tem um aí na sua casa, né? Então o poema caminha para encerrar nessa visão triste, né, pessimista, com sentimento de derrota. Coração orgulhoso tem expressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Então, qual que é o tom aqui? O tom é de total desesperança. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego, ó, e a injusta distribuição. Então, exatamente o oposto da visão capitalista. Claro que com o passar do tempo a gente entende que esse viés socialista ele não se configura como uma solução. Então hoje a gente não tem, né, nenhum experimento, experiência ou Estado, país com uma experiência socialista que tenha sido eficaz. O que não quer dizer que a lógica capitalista se mostrou válida e eficaz, né? Então você tem a lógica do desemprego, de muita fome, muita miséria, né? Um cansaço muito grande. Hoje você tem já a depressão proveniente do trabalho, você tem inclusive a Organização Mundial da Saúde muito preocupada com o que é o burnout, né? Então Drummond, ele, obviamente que no seu tempo, ele faz uma crítica ao capitalismo dentro do princípio que ele entende na época que era o que se preconizava como uma solução. E o símbolo máximo do capitalismo, que faz referência com essa expressão a grande máquina, qual que é? A Ilha de Manhattan. Porque não pode sozinho dinamitar a Ilha de Manhattan, né? Olha aqui, ó, a lógica de todos juntos, né? Precisa que todos estejam juntos. Então, nesse sentido, a Ilha de Manhattan é o símbolo máximo, bolsa de valores, né? Ali em Nova York e tal. Capitalismo. Não se esqueça que o poema de 1938 ele está muito próximo do que foi a quebra da bolsa de valores. Então Drummond está há menos de 10 anos de um momento que, pela primeira vez na história da humanidade, você entende que um evento que acontece aqui, ele é responsável por uma conexão em termos mundiais do que hoje nós chamamos de globalização. Beleza? Então é isso. Um olhar aí interessante sobre esse poema da segunda geração que se insere dentro do que nós chamamos de uma poesia social, uma poesia política. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela aula e até o próximo episódio.